Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 8, dos versículos 31 a 59, parte 2. No estudo anterior, nós vimos que Jesus estava no templo ensinando e lá ele falava para aquela multidão e para os líderes judaicos de que ele iria partir, estava próximo à sua partida, e que para onde ele iria, os judeus não poderiam ir. E os judeus ficavam questionando sobre o que ele está querendo falar sobre isso. E muitas das pessoas que estavam lá criam que Jesus era o Messias, sendo que os judeus ficaram, os líderes de Jerusalém ficaram querendo prender Jesus, mas não foi permitido, porque não era chegada a hora de Jesus. Aqui na segunda parte, na parte 2, dos versículos 31 a 59, a gente vai ver que Jesus continuava ainda a levar o seu ensino, a falar da sua palavra. E ele fala sobre a questão de escravos, a pessoa que é escravo do pecado. Ele fala essas coisas e os judeus, os líderes religiosos, não entendem, não compreendem, estão cegos. Veja o que aqui diz nos versículos 31 em diante. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem permanece na palavra de Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, realmente será o seu discípulo, verdadeiramente seguirá os ensinamentos de Jesus, e aquelas práticas do pecado, através do Espírito Santo de Deus que vai habitar naquele que crê, as pessoas serão transformadas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E Jesus continua aqui no versículo 32, ou seja, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo muito importante da Bíblia, que ele tem um significado muito importante. Aqui, quando Jesus fala para os judeus, quando ele diz: se conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é o próprio Jesus, é o próprio ensino, é você ter a fé nele. E você estando com a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade que liberta é uma verdade profunda, ela é espiritual. Quando você crê, você será transformado pelo poder do Espírito Santo. É um poder sobrenatural, porque você agora vai andar conforme os ensinos de Cristo. Você agora vai procurar agradar a Deus. O dom de Deus, que é a fé, vai estar em você, porque Deus é que dá a fé, é o dom vem dele. Nem nós temos essa capacidade de ter fé, a não ser quando Deus dá esse dom. Aqui vamos ver as respostas dos líderes de Jerusalém, quando Jesus fala que quem conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Olha só, versículo 33. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Aqui os judeus, Abraão é o pai da fé. Abraão foi escolhido por Deus para representar a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, todos os judeus, eles são da descendência de Abraão. Só que a descendência de Abraão, ela é muito mais ampla, porque Deus, quando falou para Abraão, que através de Abraão, muitas nações serão salvas. Por quê? Porque é espiritual, não é o nascimento carnal que dá direito a você ser chamado filho de Abraão. Porque Jesus está dizendo aqui, não basta você dizer que é filho de Abraão e vocês estão querendo me matar. Então vocês são filhos do diabo. Lá na frente ele vai falar isso. Por quê?
porque quem é filho de Abraão, consequentemente, é filho de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo, porque antes de Abraão existir, Jesus já existia, que a gente vai ver lá na frente. Então, os judeus aqui, eles se preocuparam, acharam que Jesus estava falando sobre escravidão, porque ele diz, olha, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos da descendência de Abraão. Como é que tu dizes que devemos ser libertos? Eles não compreenderam. Aqui é a libertação espiritual, que se você está escravo do pecado, você não está livre, porque você só vai estar livre do pecado quando você conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, e entregar a vida para Ele, porque Ele vai transformar a tua vida, Ele vai te deixar livre da escravidão, que o pecado traz consequências extravagantes. Com o pecado a gente vê muitas famílias sendo destruídas, né? Por quê? Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele veio para matar e destruir. Ele coloca esse mundo que pertence a ele, ele dá uma condição, ele engana o ser humano, mostrando que o caminho é aquele que deve seguir. E na verdade a pessoa segue o caminho de Satanás, e o caminho dos prazeres muitas das vezes leva à perdição. E Jesus veio trazer essa liberdade, que vocês estejam livres do escravo do pecado. Venha a mim, que vocês serão libertos e terão uma liberdade plena. Jesus, no versículo 34, ele vai explicar: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui Jesus está fazendo uma comparação em relação a um escravo que naquela época existia, né? Aqui ele fala que o escravo, ele não pertence ao seu dono, ou seja, na parte de nascimento, ou seja, ele está ali, mas ele pode a qualquer momento ir embora, ser liberto. Já o filho, não. O filho, ele pertence ao pai por causa do seu nascimento, por causa do seu sangue. Então ele fez essa comparação aqui, falando para os judeus, para que eles pudessem compreender a questão de que é ser escravo. Continua no versículo 37 em diante. Jesus fala: eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu falo com a autoridade de que vim do Pai, e que essa missão que eu estou aqui na terra, eu estou cumprindo a vontade do Pai, porque o Pai está em mim e eu só faço aquilo que agrada ao Pai. Eu vou para a cruz, lá na frente eu vou para a cruz, vou pelo amor à humanidade. Então, aqui Jesus vai fazer essa comparação. Se vocês dizem que são filhos de Abraão, como é que vocês estão querendo me matar? Se Abraão é o pai da fé e Abraão todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, é como se fosse da descendência de Abraão, porque Abraão viveu pela fé. E nós que somos libertos, que estamos em Cristo Jesus, nós somos também da descendência de Abraão. Não é a descendência de sangue, mas sim a descendência espiritual. Continuando no versículo 40. Mas, ao contrário, agora procurais me matar, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Aqui ele está dizendo, olha, vocês estão querendo me matar, vocês dizem que pertencem à descendência de Abraão, mas como é que vocês podem pertencer à descendência de Abraão se vocês estão querendo me matar? Se Abraão já me conhecia, né? Aqui a gente vai ver lá na frente que eles vão ficar mais confusos ainda quando Jesus fala que Abraão conheceu a ele, ou seja, Abraão tinha vindo centenas de anos atrás, antes de Jesus. Ele continua: vós fazeis as obras do vosso pai. Então lhes asseveraram:
nós não nascemos de fornicação, nós temos um só Pai, que é Deus. Aqui, quando os judeus falam que não nasceram de fornicação, né, não nasceram de adultério, aqui é porque o povo de Israel, povo de judaico, eles nasciam das famílias judaicas, eles não nasciam, aqueles que eram fariseus, líderes religiosos, realmente eles não vinham de fornicação, né, de nascimento impuro, de atos ilícitos, atos sexuais ilícitos. Não, eles nasciam de pai e de mãe. Por isso que ele diz que são filhos de Deus, porque o adultério lá também servia também aqueles que eram de outras nações, que adoravam outros ídolos, né? Então eles vão dizer, nós não somos isso que você está pensando, que você está dizendo. Não, nós não nascemos de atos ilícitos sexuais, mas nós nascemos do nosso Pai. E replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mais uma vez Jesus diz, olha, se vocês crescem em mim, se vocês me amassem, vocês amavam a Deus. Porque vocês estão querendo me condenar, vocês querem me prender. E isso aí não procede de quem é filho de Abraão e de quem é filho de Deus. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Essa aqui foi muito forte, que Jesus falou para os líderes religiosos lá de Jerusalém, que ele disse, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, o diabo é que mata, o diabo, o Satanás, como queira, é aquele que não tem a verdade nele, é aquele que é enganador, é aquele que faz com que se transforma em anjo de luz para agradar algumas pessoas. É aquele que se transforma nesse anjo de luz para enganar. Então, o diabo é enganador desde o princípio. Quando ele fala desde o princípio, é quando houve a desobediência lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e seguiram as ordens da serpente, Satanás, para comer o fruto da árvore que era proibido. Então aqui Jesus diz, olha, Satanás ele está aqui nesse mundo desde o princípio, ele foi abandonado, foi afastado, ele está aqui. Então vocês não podem dizer que são de Deus, porque vocês não creem em mim. Então, se vocês não creem em mim, vocês são do diabo. Isso aqui é a palavra de Jesus. Jesus estava fazendo a obra do Pai, porque ele estava com o Pai. Continuando no versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. E agora que ficou pesado. Agora que os líderes de Jerusalém planejavam mesmo, vamos pegar ele, vamos matar. Ou seja, eles estavam cheios do mal, eles estavam cheios da maldade, né? O Satanás estava nos corações desses líderes, de uma grande parte deles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo com o caráter de Deus, o Filho do homem, e eles não criam em Jesus e queriam matá-lo. Jesus fala, se vocês crescem em mim, se vocês tivessem a fé em mim, com certeza vocês não estavam fazendo isso. Então vocês estão servindo ao diabo. O diabo é enganador. Vocês não estão servindo a Deus, vocês são filhos do diabo.
Aí eles vão ficar revoltados. Veja só o que diz lá no versículo 48. Então os judeus em resposta lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Olha só, aqui ele já retruca, já quer colocar Jesus como se Jesus fosse o demônio, né? Porque quando ele fala que é o samaritano, porque o pessoal de Samaria era um pessoal judeu, mas que tinha muitas práticas pagãs, existiam muitos ídolos, porque eles traziam dos gregos, né, de romanos, e ali existiam muitos ídolos lá entre os samaritanos. Então e lá se manifestavam os deuses, que eram Satanás, que eram os demônios. Então eles já querem colocar Jesus aqui como se fosse o demônio, que na verdade era eles que estavam falando com o espírito do demônio. E Jesus replicou: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Olha só, Jesus diz: olha, eu não tenho demônio. Vocês que estão seguindo as armas, estão sendo utilizados por Satanás para tentar enganar o povo e também tentar falar para o povo de que eu não sou o Filho de Deus, né? Então Jesus aqui vai falar mais na frente a respeito desses judeus que tanto estão querendo prender e matar Jesus. Jesus continua: em verdade vos asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. É o que Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Jesus, quem crê em Jesus jamais morrerá, jamais perderá a sua salvação. Ao último dia, quando a pessoa falecer, aquele que está em Jesus Cristo, ele será ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou com aquele corpo glorificado, e vai viver eternamente com Deus e com todos aqueles que são salvos. Então aqui eles vão entender outra coisa quando Jesus fala em relação de quem crê em mim jamais terá morte. Olha só o que eles entendem sobre a morte aqui. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma os profetas morreram. Quem pretende ser? Olha só, eles aqui, quando Jesus disse que quem crê nele jamais morrerá, essa morte aqui é a morte eterna, é a morte espiritual. Quem não crê já tá condenado, é o que Jesus disse: quem não crê em mim já está condenado. Então eles aqui falam do Abraão, o pai Abraão, que viveu há muitos séculos antes de Jesus, e Jesus fala a respeito, eles falam a respeito dos profetas e de Abraão que morreram e que não estão mais entre eles. Eles não conseguem compreender a humanidade das pessoas com a humanidade de Jesus, porque Jesus ele era humano, mas também ele era Deus. Ele tinha o poder, ele tem o poder da vida, ele veio a esse mundo para nos dar uma oportunidade de sermos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Continuando, o que Jesus respondeu para eles: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra.
Olha só, Jesus foi enfático mais uma vez aqui em falar de que a obra que ele está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Foi Deus que o enviou para que ele pudesse fazer a obra do próprio Deus aqui na terra, a missão salvadora. Então, Jesus mais uma vez diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim, nada do que eu faço é da minha vontade, mas sim da vontade daquele que me enviou, que é o Deus Pai. Então, ele fala: vocês são mentirosos, porque eu jamais posso dizer que não vi o Pai, porque eu estava com ele. Agora vocês não, vocês são mentirosos, porque vocês não creem e, além do mais, ficam ainda tentando enganar, tentando fazer com que eu seja uma pessoa que eu não seja o Messias. É isso que vocês estão querendo, enganar o povo. E continua no versículo 55. Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Jesus obediente a Deus, obediente a seus ensinamentos. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Olha só, quando Jesus fala que Abraão, que há centenas de anos, que é o pai da fé, é o homem que foi escolhido por Deus para representar a nação de Israel e a nação que iria levar a salvação ao mundo. Então Abraão, quando Jesus disse: olha, Abraão me viu, Abraão se alegrou comigo, aqui em referência ao fato de que Abraão na época se alegrou com que Deus falava com ele, certo? E então o que acontece com os judeus, os líderes religiosos? Eles dizem: olha, tu não tem nem 50 anos de idade, como é que tu conheceu Abraão? Aí Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, mais uma vez Jesus está dizendo que ele é Deus. O eu sou é eu sou. Eu sou a pré-existência de Deus aqui, de Jesus Cristo. Portanto, mais uma vez, Jesus mostra a sua divindade, Jesus mostra que ele é o Filho de Deus, Jesus mostra que ele é o enviado de Deus para levar a salvação à humanidade, mas muitos não creram e muitos hoje não creem na sua palavra. Hoje, se alguém falar de Jesus Cristo, sobre o Cristo, muitos estão sendo levados pelo poder de Satanás, porque Satanás ele é enganador. Satanás ele faz com que as pessoas possam ficar cegas e não crerem em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam libertos, Jesus dá essa liberdade plena a todo aquele que confessa ele como seu Senhor e Salvador e entrega a vida para ser guiada por ele. O Espírito Santo de Deus fará obras sobrenaturais na sua vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar transformando os corações daquelas pessoas que procuram ter o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa estar falando nos corações das pessoas, Pai, para que elas possam crer em ti, crer no Evangelho e serem libertas da escravidão do pecado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.